Olá, galera do sétimo ano, professora Elaine aqui. Primeiramente, eu queria dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês, né? Porque educação física à distância nunca vai ser a mesma coisa que presencial, então a saudade bate muito forte, né? De ter o contato com vocês, de estar fazendo as atividades práticas, enfim, do ambiente escolar, né? Mas voltando aqui, hoje não teremos conteúdo prático, nós vamos focar na teoria, pois temos conteúdo novo para ser lançado. O conteúdo de agora de vocês é atletismo, ok? Então vamos focar na teoria para depois a gente realizar as atividades práticas, né? Durante as videoaulas. Eu espero que vocês gostem, que vocês estudem, ok? Beijos e boa aula! Fala, turminha do sétimo ano. Vamos dar prosseguimento à nossa aula, continuando um conteúdo novo, né? Começando um conteúdo novo sobre atletismo. Só para deixar claro, aqui no slide eu vou dar uma breve resumida, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada coisa, porém, o conteúdo na íntegra vocês vão acompanhar no documento, né, no anexo que eu vou enviar para vocês do Word, ok? E lembrando que como a aula é bem extensa, né, como o conteúdo é bem extenso, hoje eu só vou falar sobre as origens do atletismo e sobre as corridas, as provas de corrida, tá ok? Então, origens. Antes da gente começar, né, que aqui no primeiro tópico diz que há indícios da prática do atletismo, né, há pelo menos 5.000 anos no Egito, na Grécia e na China. No entanto, o primeiro registro histórico de uma competição data de 776 a.C. Então, a competição histórica, obviamente se deu nessa data, porém as origens do atletismo vão muito além, né? São bem mais antigas do que se imagina. Por quê? Desde a pré-história, né, o homem, né, ele está numa constante luta pela sobrevivência. O homem primitivo, né, ele era obrigado às vezes a correr, a saltar, lançar coisa, justamente para poder sobreviver, para caçar, para poder fugir de predadores. Então, o atletismo ele teve sua origem muito antes mesmo de virar um esporte, né? Antes de ter uma origem competitiva. Então, o primeiro campeão olímpico, né, da história é considerado foi Coroebus, né, da cidade grega de Elis, que ganhou a Stadium. O que era a Stadium? Era uma corrida de aproximadamente de 200 metros. Então, na Grécia, né, vamos falar assim mais especificamente na Grécia, eram muito comuns ter a idolatria pelas pessoas perfeitas. Como assim a idolatria pelas pessoas perfeitas? Antigamente existiam os coliseus, não sei se vocês já ouviram falar, até inclusive muitos filmes que falam sobre a Grécia Antiga mostram os coliseus. Os coliseus eram locais em que as pessoas às vezes faziam competições. Aqueles filmes bastante antigos sobre espartanos, de homens enfrentando outros homens ou enfrentando leões, era justamente, eles ocorriam, né, justamente nos coliseus que eram para o entretenimento, né, dos imperadores. Então, o atletismo ele começou com uma forma competitiva mesmo, com uma competição acirrada, que era para ver, né, quem era o mais forte, para ver quem era o mais ágil, para ver quem era o mais rápido. Então, qualquer um da população grega, ele podia estar ali se candidatando ou sendo convocado, né, pela realeza, né, grega a poder competir. E o Coroebus, ele não era simplesmente nada mais do que um cozinheiro. Então ele foi considerado o primeiro, se a gente botar no histórico, ele é o primeiro campeão histórico, né? Porque ele ganhou uma corrida de 200 metros. O formato moderno do atletismo, ele se remonta aos meados do século XIX. O que seria esse formato moderno? É o formato que a gente conhece hoje, que hoje em dia o atletismo tem corridas, né? Corridas em pista, corridas de cross country, que é em montanhas ou em ambientes abertos, né? Corridas de rua. Então, esse formato moderno ele se deu nesses meados do século XIX. Por sua característica de representar os movimentos naturais do homem, o atletismo é chamado de esporte base. Então,
é justamente aquelas características naturais que eu citei lá no início. Na pré-história, né, que ele tinha o instinto de saltar, né, ele tinha para poder sobreviver, né, ele saltava, ele corria, ele lançava coisa. Então, por ele representar esses movimentos que são considerados movimentos naturais do homem, ele é chamado de esporte base, ok? Isso para dar uma resumida nas origens do atletismo. Então aí nós temos uma foto, né, do atletismo nos seus primórdios. Não é um tempo tão antigo assim, mas dá para vocês verem como é que começou a se remontar, né, o atletismo como forma competitiva, né, como forma considerado um esporte mesmo, né? Porque o atletismo hoje em dia ele é considerado um esporte dos esportes. Ele é a base para qualquer esporte. Um jogador de futebol, por exemplo, ele tem que ter uma base atlética, ele tem que saber correr, entendeu? Ele tem que saber saltar, no caso de um goleiro, né? Então, arremessar, que também é no caso de goleiro. Então, o atletismo ele é a base para os demais esportes. E aqui vamos lá, o atletismo e suas modalidades. Podemos dividir as competições em 3. Então, o atletismo ele tem bastante variações de prova, porém, suas modalidades elas são divididas em 3 partes, que são as corridas, que é sobre o que a gente vai falar hoje um pouco, né? Os saltos e os lançamentos e arremessos. Hoje eu vou explicar, né? Eu vou focar mais nas corridas, porque existem diversas provas de corridas e só para vocês terem uma noção. Corridas. Elas podem ser subdivididas em, isso aí já é a subdivisão das corridas, tá? A do atletismo é saltos, corridas e lançamentos. E das corridas são corridas rasas, ok? Corridas de meio fundo, corridas de fundo, maratonas, corridas de corridas com obstáculos e revezamentos. Isso são as subdivisões das corridas, ok? Agora eu vou explicar tópico por tópico o que significa cada uma. Então, as corridas rasas. O que seriam as corridas rasas? As corridas rasas são uma espécie de corridas de curta distância, né? Elas não são corridas que o atleta tenha que correr vários metros, são corridas de curta distância, em que o que se exige principalmente do atleta é a velocidade. Então, são corridas que praticamente os vencedores são sempre os mais rápidos, ok? Não que nas outras não sejam, mas essa é uma corrida que exige pura velocidade. E geralmente elas são disputadas, né, nas pistas, igual vocês podem ver na foto, e cada atleta é separado por raias. Raias, para quem não sabe, são essas linhas que vocês podem ver aí na pista, né, essas linhas brancas. Esse espaço que o atleta está correndo entre um e outro são chamados de raias. Vocês podem ver que cada atleta está aí, cada um na sua raia. E nas provas de corridas rasas, geralmente as provas são raiadas, ou seja, cada atleta tem que correr na sua raia. Se um sair, né, da raia do outro, ir para a raia do outro, isso pode gerar eliminação da prova. E as provas de corrida rasa geralmente são 100 metros, 200 metros e 400 metros, ok? Para homens e mulheres. Corridas de meio fundo. As corridas de meio fundo, como vocês podem observar, elas já começam a não ser raiadas, ou seja, raia livre, onde cada atleta eles vão correr na raia que eles quiserem. Aí vocês estão tendo um exemplo que eles estão correndo mais para a raia do canto, né, justamente porque a curva ela é menor. Então, se você for para uma raia mais distante, você perde muito tempo na hora da curva. Então, eles geralmente fazem essa fila na hora de fazer essa curva e só ultrapassam caso eles tenham que ultrapassar, ok? É uma corrida que ela exige velocidade também, porém ela exige um pouquinho mais de resistência, né? Porque ela já é um pouquinho mais longa. Então, ela tá ali na velocidade ainda, mas exigindo um pouco mais de resistência do atleta e técnica também, ok? Então, as corridas de meio fundo, elas são de 800 e 1.500 metros. As corridas de fundo, elas também são corridas dentro das pistas, né, de atletismo. Também são de raias livres, ou seja, qualquer atleta pode correr em qualquer raia. E são corridas que elas já vão exigir um pouco mais
além da velocidade, vão exigir também um pouco mais de resistência do atleta, porque vão ser várias voltas, né, que vão ser dadas na pista. E essas corridas, essas provas de corrida de meio fundo, elas são a prova de 5.000 metros e de 10.000 metros, ok? Isso dentro de pista, ok? As maratonas já são corridas extremamente longas, né? Tanto que o seu percurso tem 42,195 quilômetros, e elas são corridas que elas vão exigir, é óbvio, é uma corrida, exige velocidade, porém vai exigir pura resistência do atleta. Então, um atleta que, por exemplo, corre uma corrida rasa, dificilmente ele vai conseguir correr uma maratona inteira, porque ele é um velocista. E um maratonista, ele já tem toda uma técnica aeróbica, né, para guardar, né, suas forças, uma capacidade, né, muscular bem maior. Então, é uma corrida que ele vai exigir muita resistência do atleta, devido à grande distância. E como vocês podem observar, as maratonas, como ele tem um percurso grande, né, elas são feitas em ruas. Temos também a corridas com obstáculos, 110 metros com barreiras, né, que são simplesmente aquelas provas, são provas, né, de meio fundo, de fundo e meio fundo, rasas e de meio fundo, e a diferença é que vão possuir obstáculos na pista, né? Então aí temos as provas de 110 metros com barreiras masculinos. Para o feminino, a de 100, no caso não é 110 metros, é 100 metros, é 10 metros a menos que o masculino. 400 metros com barreiras e 3.000 metros com barreiras. A 400 e a 3.000, no caso, são a mesma distância para homens e mulheres. Só a 100 e a 110 que se diferem para o masculino e para o feminino. Ok? Revezamento. Nas provas de revezamento, elas são disputadas por equipes. Então, ela é a única prova do atletismo que é uma prova coletiva. E como é que funciona essa prova de revezamento? A pista, né, a pista que é no formato oval, ela vai ser disputada por 4 atletas, e cada atleta, eles vão ter que correr 1/4 da pista. Então, vocês podem ver aí que tem um bastão. Cada atleta, né, no caso, existem as corridas de revezamento 4x100 e 4x400, ou seja, ou cada atleta corre 100 metros ou cada atleta corre 400 metros. Então, são 4 atletas, ou dividido para 100 metros ou dividido para 400 metros. E como é que funciona essa prova? Esses atletas, né, eles vão ter um tempo para passar esse bastão para o outro, eles vão correr o percurso, vão passar um bastão para o outro dentro de uma zona demarcada na pista, né? Então, esse bastão ele tem que ser passado sem ser derrubado, senão pode ocorrer a desclassificação. E termina quando o último atleta cruzar a linha de chegada com o bastão. Lembrando que tem uma zona de passagem, né, que os atletas vão passar o bastão um para o outro e o atleta não pode passar esse bastão fora dessa zona e nem deixar o bastão cair. E é uma prova que ela é totalmente raiada, então cada equipe tem que respeitar a sua raia, ok? Ela é a única prova coletiva do atletismo. Apesar do atletismo ser um esporte individual, é a única prova coletiva, ok? Teve um tipo de corrida também que eu não citei, que é as corridas de cross country, que elas ocorrem, né, nas montanhas. Então, eu não citei essas corridas porque elas já não são tão comuns da gente ver, né, a prática, principalmente aqui no Brasil. Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo. Eu vou estar me disponibilizando no horário de vocês para poder tirar as dúvidas. Semana que vem a gente tem mais, vou procurar elaborar uma atividade prática sobre o assunto para vocês fazerem em casa. E nós teremos a continuação com saltos e lançamentos, ok? Bons estudos para vocês e até a próxima!